Filmes, séries, atores, produção, cineastas, bastidores. Está no ar, Bacanérrimas. Olá, olá! Edição especial do Bacanérrimas. Comigo, só comigo, Denise Correia, hoje em momento solo, trazendo para vocês um pouco das informações dos bastidores de um filme que estreou agora dia 4 de abril, chamado Domingo à Noite. Produção nacional, que traz a estreia de uma grande amiga, Márcia Nepomuceno, como produtora. Fiquei muito feliz, parabenizo a Márcia, um filmaço, um filme muito importante, muito interessante, muito rico de se ver. Vou contar rapidinho aqui um pouquinho do filme. Margot tem 75 anos e é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é casada há mais de 50 anos com Antônio, com também cerca de 75 anos, um escritor premiado e com Alzheimer avançado. Enquanto luta para manter a independência deles e cuidar do marido sozinha, Margot enfrenta grandes dificuldades internas para finalizar seu último filme. Porém, mais importante, ela luta para manter o amor deles vivo diante da falta de memória do marido. Quando Margot descobre que também tem Alzheimer, ela precisará se reconectar com os filhos para manter a independência e poder morrer em paz. Essa foi a sinopse do filme, tá? Eu li ipsis literis. A direção é do André Buchaski, acho que é assim que se fala. Roteiro de Bruno Gonzalez e, encabeçando o elenco, a maravilhosa Marieta Severo, que faz a Margot. O Zé Carlos Machado, também incrível, fazendo esse escritor com Alzheimer, o Antônio. A Natália Lage e o Jonas Oliva, que são os filhos. A trilha sonora de Domingo à Noite é de André Bujanra e é um piano que às vezes incomoda um pouco em algumas cenas, mas conduz toda a narrativa. Enfim, é uma trilha presente, importante. Eu conversei com o Bruno Gonzalez, o roteirista, o autor, Zé Carlos Machado, Natália Lage e o Jonas Oliva, e peguei uma fala muito importante da Marieta durante a coletiva do filme. Vamos conferir? Quando você escreve, você pensa na atriz, sim, no ator? Sim, nesse caso eu você pensava. Já sabia? Eu não sabia, mas desejava. Exatamente esses? Exatamente esses. Por quê? Conta rapidinho pra mim. Olha, na verdade, a Marieta, por exemplo, ao longo de... O roteiro foi passando por várias etapas, né? Quando eu comecei a escrever eu estava estudando o roteiro nos Estados Unidos, então eu comecei a escrever ele em inglês. E ele ficou na mão de um produtor lá em Nova York por 1 ano e pouco. E aí quando eu comecei a passar para português, eu chegava a duas possíveis atrizes, ou a Fernanda Montenegro ou a Marieta, né? Bobinha. As nossas divas. Só as duas, Só que em algum momento, que eu não lembro quando, a gente viu uma foto da Marieta de cabelo branco. E ali bateu uma coisa de que é ela, porque ela carregava ali um conjunto de características, de força, de já do tempo, da idade, da personalidade dela, que tá tudo ali naquela foto de cabelo branco, tá presente, né? E o Zé também, aí a partir da Marieta a gente foi vendo os casais, né? E o Zé foi uma escolha, eles nunca tinham trabalhado juntos. O Zé é um cara um ator excepcional e como pessoa também muito gostosa de ter por perto. Esse pouco contato de uma empatia com todo mundo, de um carinho. E conversa muito boa. Ele, inclusive, lembra um pouco o meu avô. Que, eu levei até no set para ele uma foto do meu avô, porque meu avô era também essa pessoa gostosa de estar por perto, contador de histórias, uma personalidade muito marcante, né? Então, acho que foi... A gente tem um objeto de desejo do elenco quando começa a escrever, mas precisa contar muito com a sorte e com os momentos, né? Eles mesmos dizendo, bom, o roteiro pode bater na mão dela e ela gostar ou não. Então, eu acho que teve uma junção ali de sorte com o momento de vida de todo mundo, né?
esse roteiro, na verdade, eu comecei a escrever em 2014, então já se vão ali 10 anos, né? Sim. Então, nesse período todo, eu conversei com bastante médico, visitei uma casa de repouso que é voltada principalmente para pacientes que têm um problema de memória, que é de um geriatra que caminhou para essa especialização. Então, ele foi de um auxílio muito grande. Conversei com alguns neurologistas. Depois, no filme, a gente teve... O Zé Carlos tinha experiência com a sogra dele. A Marieta estava passando no momento com o marido dela, com a Derbal, que não tem a característica da falta de memória, tal, mas tem a característica para o outro lado que eles falaram muito no coisa do amor. E é uma coisa que a gente até conversou bastante na preparação do filme, que é só um do casal levar o amor sozinho, ter essa obrigação de carregar, né, o amor dos dois. Então, acho que todo mundo foi trazendo pro set. O André também, o diretor, também trouxe uma experiência que ele tinha tido. Então, todo mundo foi contribuindo para deixar o mais realista possível, o mais próximo do público possível. Me conta, Zé, Alzheimer, quem que você conhecia? Teve inspiração? Olha, eu tive a sogra de um irmão meu, acompanhei as duas bastante, vi o quanto... tem uma poética aí, tem um lado que é muito, eu nem falei, mas tem um lado que quando as pessoas têm, que elas se desmontam, se desarmam. Isso também é um lado muito interessante. Por exemplo, a sogra do meu irmão, ela era uma mulher rígida, firme, e de repente ela foi se desarmando, e dali a pouco você ia conversar com ela estava virou uma criança. Então tinha uma poética no meio disso. Obviamente que cuidar é desgastante, é difícil, precisa de muito amor, muito afeto, um olhar bem generoso mesmo para quem está nessa situação, né? Porque o entorno também, ele é atingido de alguma maneira, né? Quem está à volta, cuidando, porque é muito exigente, é uma doença que exige muita atenção, muito cuidado, é amor, não tem outro jeito, é amor. Esses papéis que envolvem família, que humanizam, né? Qual a importância eles têm na sua escolha de um papel como atriz? Cara, eu acho que tudo que aproxima a gente das nossas emoções acaba tocando o público e acaba transformando também mentalidades, sensações, pensamentos, sentimentos. Eu adoro fazer drama, eu adoro fazer... trabalhar com essa coisa das questões familiares, da família disfuncional. Eu acho que isso abre muitas camadas. Eu estou no teatro também com uma peça chamada Senhora Klein, sobre a Melanie Klein e a relação dela com sua filha. Ela é uma psicanalista que trabalha com crianças e que começou a fazer os seus trabalhos com os próprios filhos. Então, também um drama familiar super intenso, com milhões de reverberações e camadas. Mas, realmente, esses dramas familiares, eles acabam que esbarram em coisas nossas também, ainda que não objetivamente, né? Eu não tenho, assim, minha mãe, meu pai, um tio, ninguém com Alzheimer na minha família de núcleo, mas isso tá, assim, as relações familiares acabam sendo reverberadas, né? Você faz os espelhamentos. Então, lidar com isso é se autoanalisar também, o que eu acho muito interessante, não usando o trabalho como uma psicanálise, mas também pegando essas ferramentas para poder se entender melhor como ser humano, se descobrir e descobrindo alguma coisa sobre você, talvez fazer alguém descobrir alguma coisa sobre si mesmo, né? Filme desse que fala de família, que tanto se foi falado na família brasileira, né? Eu acho que é um filme muito potente e a gente está numa linda retomada, porque tem novos roteiristas, novos diretores antigos voltando a conseguir um espaço para fazer seus filmes, né? Então essa volta do cinema está potente. Em questão a personagens, eu sempre procuro
voltar a minha concentração para personagens diferentes de mim agora. Eu vou lançar mais 4 filmes entre esse ano e o ano que vem. Obrigado. Com personagens. Eu quero falar com você mais 4 vezes esse ano. Com personagens distintos. Em agosto eu vou estrear o filme Silvio, no qual eu faço o Fernando Dutra Pinto, que foi um cara real que sequestrou a Patrícia Bravanel e depois manteve o Silvio de refém. Também um filme bem importante, uma trajetória para mim como ator bem interessante também. E eu procuro esses personagens bem distintos, assim, e para mim desafiadores. Né? E para mim o personagem que fala em primeira pessoa, o ator, eu, Jonas Oliva, eu procuro ser um ator, entre aspas, invisível, para as pessoas acreditarem no que eu estou fazendo como personagem, né? Então a mudança da fala, do corpo, da estética, para mim é muito importante isso. No domingo à noite eu estou também um pouco diferente, né? Mas é o que me move como ator, assim, é eu acreditar naquela pessoa que está surgindo, aquele personagem, para depois as pessoas também acreditarem, e o roteirista e o diretor ficarem satisfeitos e comprarem essa história junto, né? A arte realmente cura, não só cada um de nós, ajuda, né? Como também um país, né? A gente tem que estar muito atento, porque a gente teve essa batalha toda onde a arte foi colocada num lugar de desprezo absoluto, e a gente sabe que só através dela é que a gente se manifesta, que a gente se recupera e que a gente vai para adiante. Pessoal aí do podcast Bacanérrimas, Natália Laje aqui, dizendo para vocês, não percam, domingo à noite, um filme muito emocionante, um filme bacanérrimo. Um beijo das Bacanérrimas e aqui da Bacanérrima Denise Correia. Espero que vocês tenham gostado desse Drops que a gente lançou hoje. Quando não der para estarmos as 3 juntas, vamos estar aqui uma ou outra falando um pouquinho sobre o que tem visto, ouvido e tudo mais. Mandem aqui suas opiniões, comentários, críticas, sugestões. Poxa, falem com a gente aqui, tá bom? Estamos aguardando vocês. Beijos!